Fala guerreiro e guerreira, você chegou até aqui a mais uma aula da Jornada do Sargento. Mas deixa eu te explicar. Essa jornada já está acontecendo há alguns dias e nos primeiros 15 dias dessa jornada, lá no nosso site, foi liberado todo o acesso, não somente à aula de conteúdo, mas baixar a apostila, a resolução dos exercícios em videoaula e a resolução em gabarito comentado. Então, para você ter acesso a isso tudo, você tem que clicar no link que está aqui embaixo e ir lá ao nosso site. Agora preste bem atenção. O período de aquisição das nossas turmas já está liberado, está com acesso para todo mundo. A nossa turma da ESA está R$ 149,99, a nossa turma da EA está R$ 99,99 e a nossa turma da SPSEC está R$ 199,99. Tudo isso por causa desse momento tão desafiador que a gente está vivendo com essa pandemia. E aí nós queremos contribuir com a sua preparação. Então, só recapitulando, você vai assistir essa aula aqui, você pode ir ao nosso site, nas primeiras 15 aulas você tem um acesso liberado a tudo. A partir da 16ª aula, para você ter acesso a tudo, você precisa fazer esse pequeno investimento. Beleza? Nenhuma dúvida? Então agora é só partir para assistir aqui mesmo a aula do dia. Tamo junto interagindo. Olá galera, tamo junto interagindo. Assunto da nossa aula de hoje: formação de palavras. Nossa aula anterior nós batemos o que? Estrutura das palavras. Vimos como a palavra se estrutura, quais os elementos que formam uma palavra. Agora nós vamos estudar quais os processos que formam as palavras. Estudamos, na verdade, os elementos que estruturam, que compõem a palavra. Agora nós veremos os processos que as palavras passam ou sofrem para se tornarem novas, uma palavra derivada e etc. Belezinha? O que é importante a gente saber aqui de processos de formação de palavras? Duas premissas básicas. Os processos de formação de palavras se desencadeiam de duas maneiras principais, tá? E as que mais são cobradas em provas. Atenta para isso aí. Processos de derivação e processos de composição. Ou os chamados processos derivacionais ou composicionais. Belezinha? Positivo, Queiroz. E aí? Então vamos lá. Processo de formação de palavras. Processos podem ser derivacionais e podem ser composicionais. Os processos por derivação, eles podem se subdividir em três tipos: supressão de elementos, acréscimo de afixos e mudança de classe gramatical. Então temos aqui supressão de elementos por derivação, acréscimo de afixos e mudança de classe gramatical. Tá? Esses três casos. Quais são os casos de composição? Composição, ela se desencadeia de uma maneira através da união de elementos com mais de um radical. Então temos derivação, pode ser por supressão de elemento, acréscimo de afixos e mudança de classe gramatical. Composição, união de elementos com mais de um radical. Belezinha? Tranquilinha aí? Tranquilo, Queiroz? O que é importante? É importante você saber isso para você chegar na derivação propriamente dita, no nome propriamente dito do processo. Quando nós temos uma derivação, uma palavra formada por derivação, por supressão de elementos, nós temos nada mais nada menos do que uma derivação regressiva. Lembrar de regredir, derivação regressiva, ou seja, perda de elemento. Verbo combater, perda de elemento. O que nós temos? Combate. Tá? Supressão de elementos. Então, derivação regressiva é isso. Agora, olha para o tio Queiroz. Olha para o tio Queiroz.
Preste atenção e fica ligado. Substantivo que denota ação. Substantivo que denota um objeto. Ó, existem provas que te pedem para você identificar a palavra primitiva e a palavra derivada. A galera que estuda para EA, fica ligado, a EA gosta de cobrar isso, palavra primitiva e derivada. A galera da ESA também fica ligada, a ESA já cobrou questões desse tipo. Quando você vai saber se um substantivo é derivado de um verbo, substantivo derivado de um verbo, ou um verbo é derivado de um substantivo. Aí ele vai te pedir qual é a palavra primitiva, qual é a palavra derivada. Bizu que eu dou para vocês, preste atenção no Tio Queiroz aqui agora, hein? Momento, interação, fica ligado. Liga aí seu sinal de exclamação. Quando o substantivo denota ação, exemplo, gritar, o verbo ele será primitivo. E o substantivo, logo o substantivo será derivado. Exemplo, gritar, verbo de denotação. Ou seja, nesse caso o verbo é o primitivo. E o grito? O grito é o que? Uma derivação regressiva, supressão de elemento. Só que o grito ele também é o que? Um substantivo abstrato, derivado do verbo gritar. Agora, outro caso de derivação regressiva, preste atenção. Substantivo, ele denota objeto. Quando ele denota objeto? Quando o substantivo ele é primitivo. Exemplo, quer dizer, o verbo é derivado, ele é originado de um substantivo primitivo. Exemplo, ele fala que o substantivo denota objeto. Telefone. Telefone, substantivo abstrato. Ou substantivo concreto. Telefone é o que? Um objeto. Agora, telefonar. Telefonar é o que nesse caso? É um verbo derivado do substantivo. Verbo derivado de um substantivo. No caso aqui, o objeto, telefone. Nesse caso aqui, a derivação regressiva, como eu falei antes, não. Por quê? Porque nesse caso aqui, nós teremos acréscimo de sufixo. Importante você saber diferenciar os dois. Por quê? Quando o substantivo denota ação, o verbo será primitivo. Logo, o substantivo será abstrato, no caso ali, né, grito, que eu dei o exemplo de gritar, mas ele será derivado do substantivo. Agora, quando o substantivo ele é um objeto, aí ele é primitivo. E o verbo é o derivado. Por exemplo, telefone, telefonar. Certo? Beleza? Tranquilo? Aí será o inverso. Belezinha? O importante é você saber isso. Ah, ó, fixa isso na sua mente, grava isso aí. Substantivo de denotação, verbo primitivo, substantivo derivado. Agora, quando o substantivo é um objeto, aí o verbo é derivado, o substantivo é primitivo. Telefone, telefonar. Denotação, grito, gritar, grito. Beleza? Fechou? Tranquilo. Saindo de derivação regressiva, entramos no acréscimo de afixos, que pode ser derivação prefixal, derivação sufixal ou derivação parasintética, ou ainda chamada parassíntese. Então vamos lá. Temos aqui derivação prefixal, acréscimo de prefixo, ou seja, prefixo é acrescido antes do radical. Exemplo, desleal, reler, adjunto. Qual é o desleal? Des. Reler, re. Adjunto, ad. Ó, maioria dos prefixos de origem grega e latina, tá? Significados gregos e latinos. Importante vocês dominarem o significado dos prefixos gregos e latinos. Por que eu digo isso? Porque a ESA 2015 e 2014 cobrou significado de prefixo. Porque a SPSEX 2015 e 2014 cobrou significado de prefixo. Beleza? Então, vamos dar uma lida na gramática, pega os principais ali. Intra, ó, des, re, ad, inter. Pega esses prefixos e dá uma papirada. Dá uma papirada, porque pode ser cobrado de novo. E essa questão, quando cai,
Pô, não tem como, camarada, dá para resolver? Dá para resolver se ele souber o significado, qual a origem. Às vezes ele vai pedir qual a origem ou o significado. Então o camarada tem que ler a gramática e não tem jeito, tá? Então papilha isso aí. Dica do Tio Queiroz. Derivação sufixal. Ó, derivação sufixal é quando se acrescenta o sufixo ao radical, tá? Ou seja, o sufixo ele vai após o radical. Derivação sufixal. Exemplo, boiada, dedilhar e bondosamente. Por que eu usei esses três exemplos? Porque aqui nós temos o sufixo nominal, que dá origem a substantivos e adjetivos. Sufixo nominal, ada, acrescido ao boi, que é o radical. Dedilhar, temos o radical aqui, ok? Dedilhe. E temos o ar, que é o que? Um sufixo verbal, ou seja, ele dá origem a um verbo, tá? Então, beleza. O que nós temos aqui mais? Bondosamente. Sufixo adverbial, mente. Quando acrescido a adjetivos femininos, forma advérbios. Bondosa, nesse caso aqui é um adjetivo feminino, acrescido de mente, que é o sufixo adverbial, dá origem ao advérbio bondosamente. Beleza? Importante saber também os sufixos. Nesse caso aqui, sufixo nominal ada, ele dá origem ao substantivo coletivo, boiada. Beleza? O sufixo verbal ar dá origem a verbo. Por isso que ele é um sufixo verbal. Tranquilo? Beleza. O que mais, Queiroz? Derivação parasintética. Amanhecer. Exemplos de derivação parasintética. Derivação parasintética é o seguinte: é o acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo. Quando se corta um deles, a palavra não possui sentido. Olha lá. Amanhecer. Corta o A. Fica amanhecer. Existe amanhecer? Não existe. Beleza. Não cortei o A. Não cortei o A. O A manteve aqui. Mas cortei o EC. A mãe. Existe? Não existe, tá? Então, nesse caso aqui, temos a chamada parassíntese. Agora, olha para o Tio Queiroz, mais uma dica mestra. Cuidado com palavras desse tipo aqui, ó. Infelizmente. Por que, Queiroz? Infelizmente. Há quem diga, alguns gramáticos, que infelizmente é um processo chamado derivação prefixal e sufixal, ou seja, a mesma coisa, junto. Derivação prefixal e sufixal, porque ele recebe o prefixo in e o prefixo mente. Se você cortar um deles, ela não perde o sentido. Ou seja, felizmente ou infeliz. Mas há quem diga, por outro lado, que isso não ocorre. Essa chamada derivação prefixal e sufixal. Mas o que ocorre é o seguinte, é que essa palavra, o vocábulo primitivo feliz, ele sofreu uma derivação prefixal, ou seja, recebeu o acréscimo de um prefixo in e formou uma nova palavra, chamada infeliz. Infeliz. Por conseguinte, ou seja, logo após essa primeira derivação, ela sofreu outra derivação. Ou seja, eu acresci o prefixo e formei uma nova palavra, infeliz. Agora essa nova palavra, infeliz, ela recebe um sufixo. Qual o sufixo? Mente. Então essa palavra sofreu uma derivação sufixal. Tá? Sufixal, ela recebeu o sufixo mente. Beleza? Tranquilo? Me dá outro exemplo, Queiroz. Deslealdade. Não tem lugar para eu escrever aqui. Vou escrever aqui embaixo. Deslealdade. O que nós temos aqui? Prefixo des, que foi acrescido à palavra leal. Formou o quê? Desleal. Aí depois, o que ela recebe? O dade. Ou seja, isso aqui é uma derivação sufixal. Recebeu o sufixo. Eu tenho uma nova palavra, desleal.
Aí ela sofre um processo de sufixação, recebendo o sufixo dali. Beleza? Deu para entender? Fechamos então para a síntese, tá? Fechamos para a síntese. Deixa eu iluminar ela aqui para bater que a gente fechou. E agora vamos entrar na composição. União de elementos com mais de um radical. Essa união de elementos com mais de um radical, ela pode ser com perda de integridade ou sem perda de integridade dos elementos que compõem, que formam esse composto, tá? Nesse caso aqui, nós temos a derivação ou a composição com a união com a união de elementos com mais de um radical, sem a perda de integridade. Nesse caso aqui, sem a perda de integridade, ela é denominada justaposição. União de dois ou mais elementos, sem perda de integridade. Justaposição, exemplo, beija-flor. Temos aqui dois radicais distintos, não há perda de integridade. Olha para mim, olha para o Tio Queiroz, dica mestra. Não significa que a palavra, por ser composta por justaposição, ela vem separada por hífen, um composto separado por hífen, tá? Ele pode ser um composto não hifenizado. Exemplo, Queiroz, tá aqui, ó. Tio Queiroz te ensina, passatempo. Dois radicais, dois elementos diferentes, radicais diferentes, tá? Formando uma única palavra, passatempo. Belezinha? Tranquilo. E temos também a união de elementos com mais de um radical com perda de integridade. Quando há perda de integridade, nós temos a chamada aglutinação. Aglutinação, ou seja, há uma aglutinação, aglutina-se. Exemplo, aguardente. A palavra aguardente, ela foi formada por um processo de composição cujos elementos com mais de um radical se unem e há uma perda de integridade. Porque, vamos botar aí uma gíria militar agora, no pau da goiaba, ou seja, na prática, isso aqui era o quê? Água ardente. Pode-se observar que há dois fonemas vocálicos aqui, A, né, do final de água e do início de ardente. E se aglutinam e formam somente um som, aguardente. Outro exemplo, embora. Embora, vou botar aqui, ó, embora é igual ao que? Em boa hora. Embora é igual em boa hora. Há uma aglutinação e forma-se um novo vocábulo por composição, por aglutinação, embora. Belezinha, pessoal? Tranquilo? Fechamos aqui os principais. Só que, uma hora ou outra, cai uns processos também, que o pessoal às vezes deixa de estudar e dá mole. Pede questão de bobeira. Então vamos ver, pra gente, como diz no exército, errar para mais. Temos aqui o hibridismo, que consiste na união de elementos de língua diferente. União de elementos de língua diferente, hibridismo. Exemplos, Queiroz. Temos aqui exemplo prático de hibridismo. Sociologia. Sociologia vem do latim sócio e do grego logia. Temos burocracia, buro do francês e cracia do grego. Temos zincografia, zinco do alemão, o alemão aqui, ó. E temos grafia do grego, ou seja, a união de palavras de língua diferente, de elementos de língua diferente. Beleza, pessoal? Tranquilo? Fechamos. Onomatopeia ou reduplicação. Assunto importante esse, hein? Olha para o Tio Queiroz. Onomatopeia ou reduplicação. A onomatopeia ou reduplicação é simplesmente a repetição de sons iguais ou semelhantes. Sons iguais ou semelhantes. Exemplo, Queiroz. Vamos lá, o exemplo do Tio Queiroz. Ping-pong. Reco-reco, olha lá. Ó. Reco-reco. Ping-pong, reco-reco lá. Ó. Do pagode. Ping-pong do ping-pong. Ping-pong, ping-pong. Beleza?
Cuidado! Atenção! Dica mestra do tio Queiroz. Presta atenção. Reduplicação ou onomatopeia. Cuidado com verbos ou substantivos que representam vozes de animais. Verbos ou substantivos que representam vozes de animais. Exemplo, a cigarra cicia, ou seja, verbo ciciar. Ele representa o som que a cigarra faz. Ou posso dizer o cicio da cigarra, ou seja, o substantivo. Outro exemplo, Queiroz, cacarejar. Verbo. Agora, o cacarejo, substantivo. Isso é considerado onomatopeia. Galera da SPSEX aí, ó, fica ligado, já caiu na prova da SPSEX, tá? Olha lá, ciciar, cicio, cacarejar, cacarejo. Belezinha, tranquilo? Fechamos reduplicação. E ainda há outros casos que quase não caem ultimamente, pô, não tem caído, tá? Mas eu vou bater aqui pra galera ficar ligada. Abreviação e sigla. Abreviação é a chamada parte pelo todo, tá? Parte pelo todo. Exemplo, Queiroz. Cine, de cinema. Foto, de fotografia. Siglas, uso de iniciais. Siglas são simplesmente o uso de iniciais. Exemplo, Queiroz. RJ, Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa. ONU, Organização das Nações Unidas. Tá aí, exemplos de siglas. Agora, a galera da EA, fica ligada. Isso aqui já caiu da EA. Estrangeirismos. Neologismos. Estrangeirismos. Ó, estrangeirismos, utilização de palavras de outras línguas na língua portuguesa. Belezinha? Isso é um estrangeirismo. Exemplo, login. Hoje você fala logar. E temos também neologismos, ou seja, são palavras novas na língua que ainda não foram admitidas pela norma. Ou seja, quando ela é admitida pela norma, ela entra no dicionário, ela passa a fazer parte do léxico da língua portuguesa. Quando ela não entra, enquanto ela não entra, mas ela já existe na língua corrente, ela é um neologismo. Ok? Então, cuidado com essas palavras, estrangeirismos e neologismos. A EA já cobrou esse tipo de questão. Tá beleza? Tranquilo? Então, botei aqui, ó, EAR, ó. Então, galera, isso aqui, ó, EAR. Isso aqui cai na EA, como eu falei anteriormente. Cai na EA, já vi cair. Então, vamos bisurar. Estrangeirismos e neologismos. Belezinha? Então, fechamos aqui o nosso assunto de estruturas e formação de palavras. Introdutório no nosso estudo da morfologia. Agora, nós encerraremos o estudo de formação de palavras e passaremos a estudar as classes gramaticais. Beleza? Mas isso no nosso próximo encontro aqui na Interação. Fechado? Tamo junto interagindo. Um forte abraço do Titio Queiroz. E ó, corta!